Amém? Que bom que vocês vieram. Peguem a sua Bíblia. Graças a Deus. Nosso pastor está empenhado aí com a fase final. Pastor Wagner está empenhado com a fase final do salão aí social da igreja. Então ele precisou terminar algumas luzes, parte elétrica, a parte do lustre bonito que vai ser colocado ali e tal. Aí ele pediu para nós ficarmos juntos hoje na palavra. E eu pedi ao Senhor no final do dia que me desse uma direção sobre o que nós poderíamos falar. E eu gosto muito dessa atmosfera de estudo da palavra. Então, um conselho que eu vou lhe dar: se for possível, anote o que você puder, faça suas observações aí. Se você tiver uma caneta, anote aí na sua Bíblia, em algum pedacinho de papel que você tiver, mas faça suas observações. Talvez eu quero acreditar que você vai gostar do que você vai ouvir essa noite. Amém? Amém? Vamos estudar a palavra de Deus? Amém. Ok. Eu vou falar sobre a ordem divina. Repita comigo, diga ordem divina. Ordem divina. Outra vez, diga ordem divina. Ordem divina. Quando você pensa ou quando você imagina ordem divina, talvez você já leva o seu pensamento a propósito, chamada, vontade ou qualquer coisa assim. Gravita em torno disso, mas é um pouquinho mais sistemático. Eu quero trazer uma doutrina bíblica sobre a ordem divina de Deus e como algumas coisas funcionam e aquilo que Deus espera que eu e você possamos responder segundo ao que é estabelecido pela ordem divina. Então vamos entender como funciona isso, tá? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 1. É interessante que nesses 24 anos que eu passei no Brasil pregando em escolas, conferências e tal, nós tínhamos uma estrutura de mensagens que gravitava em torno dos congressos e dos eventos. Mas eu cooperei como co-pastor de uma outra igreja e, na ausência do nosso pastor-presidente, na época eu ministrava com muita frequência, aliás, porque como presidente da convenção ele viajava muito, e sempre ministrando sobre essa estrutura doutrinária bíblica, 100% bíblica, revelada. E interessante que me veio à mente, ao coração, algo essa tarde, e eu quero compartilhar com vocês. Eu digo que no IBAD, quando nós estamos estudando nas segundas-feiras, eu compartilho algumas pérolas, que são pérolas muito pessoais, muito particulares. Claro que eu filtro algumas coisas, porque nem todos podem suportar, mas algumas coisas dá para compartilhar e fica bom. Então vamos lá, ok? Se nós pudéssemos resumir a Bíblia Sagrada, ela teria aproximadamente 7 divisões, 7 pontos que poderiam se destacar entre como se organizar para ver a palavra de Deus. Se você quiser anotar, ou depois então você pode assistir o vídeo, tá? Então nós temos, primeiro, a lei. Segundo, nós temos os profetas. Terceiro, nós temos os salmos. Quarto, nós temos os escritos, que compreendem Cantar, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Provérbios. Nós temos, quinto, os evangelhos. Sexto, nós temos Atos dos Apóstolos e as epístolas. E sétimo, nós temos o Apocalipse. Então, em 40 segundos, está aqui dimensionada a Bíblia toda. Ok? É assim que você pode começar se organizando a olhar para a palavra de Deus e entender essas divisões. 7 divisões, porque o número 7 evoca aquilo que se tornou completo e está no seu ciclo todo estabelecido. Quando a Bíblia diz, no livro do Gênesis, capítulo de número 2, especificamente, no versículo de número
3, versículo 2 diz: e havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Então, o descansar de Deus aqui não é uma fadiga, ou um excesso, ou uma exaustão. Mas o descansar de Deus aqui está dizendo que tudo o que deveria ter sido feito, foi feito. E ponto final. Está tudo estabelecido. Então, eu estou, vou usar uma palavra mais humana, porque o tempo de Deus é muito diferente do nosso, mas eu estou resolvido. Eu estou descansado, eu estou satisfeito. Tudo isso que eu fiz é bom, então eu posso descansar, que tudo o que deveria ser feito, foi feito. Então a ideia é mais ou menos essa. Então quando nós dividimos e organizamos a Bíblia, nós temos ela em 7 pontos específicos. Só para resumir, ou só para rever. A lei, os profetas, os salmos, os escritos, os evangelhos, Atos dos Apóstolos e as epístolas, e aí o livro do Apocalipse, ok? Tudo na Bíblia gira em torno daquilo que a gente nós chamamos de a ordem divina. No livro do Gênesis, há 3 grandes acontecimentos que definem, ou que definiram e mudaram a história da raça humana por completo até os dias de hoje. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 3, nós temos o evento que chamamos daquilo que Deus estabelece como a sua intenção original. Tudo que Deus estabeleceu para que fosse a base, o alicerce, o modelo, a intenção original de tudo. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3 do livro de Gênesis, nós temos a criação do homem, o estabelecimento do desígnio de Deus para o homem, ou a intenção original pelo qual o homem foi criado, e temos a manifestação do propósito de Deus para a vida do homem. Então Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, libera sobre o homem o seu desígnio de domínio, e estabelece nele o seu propósito, que é em tudo manifestar a glória de Deus. Em tudo manifestar e glorificar a Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, e Paulo, ele foi um homem muitíssimo abençoado por Deus em revelações, porque Deus confia a ele a capacidade de entender essa ordem divina e colocá-la em prática, de tal forma que o conceito da doutrina tivesse significado. Atenção, tudo aquilo que está registrado como símbolo e tipo no Antigo Testamento, é para o Novo Testamento, na sua condição de antítipo, ou seja, aquilo que era só sombra, agora no Novo Testamento ganha significado, e justiça, e clareza, e luz. Então Paulo recebe assim uma autorização sobrenatural de discernir valores espirituais que no Antigo Testamento foram estabelecidos apenas como tipo, e agora são evidenciados, e a gente pode constatar que realmente Deus, não que houvesse dúvida, eu quero acreditar que não há no coração de ninguém aqui dúvida alguma, mas que Deus sempre esteve no controle absoluto de todas as coisas. Uma das grandes revelações, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, por exemplo, 4 e 5. Então, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por exemplo, de uma forma simples, a gente diz assim: recebe a bênção que Deus já te deu. De uma forma mais complexa e sistemática, esse texto está dizendo o seguinte: que não existe mais nenhuma outra bênção que Deus possa nos dar. Todas elas já foram concedidas.
O que nós enfrentamos é provas de tempo e circunstância e o processo para alcançá-las. Esse processo é regido pela obediência ou desobediência, pela aproximação ou afastamento que nós damos à ordem de vida estabelecida para que todas as bênçãos em Cristo nos alcancem. Então a gente não tem muito tempo no culto de domingo para explicar isso sistematicamente. Então a gente resume em: pega, te abençoo. E às vezes a pessoa sai dali assim: meu Deus, mas o pastor disse que me abençoou, mas essa bênção não chega. Então numa classe como essa você entende por que ela não chega. Porque existe uma ordem divina que rege isso. E aquilo que Deus estabelece como ordem não se muda. É isso que a gente vai ver um pouquinho já daqui para frente. Então o que o versículo 3 está dizendo? Todas as bênçãos espirituais possíveis que você pode imaginar, multiplica por 10 vezes 1000, em Cristo é sua. Ok? Pastor, por que não vem? Há um processo. E há uma resposta que você dá a algo que a gente chama de a ordem divina de Deus. Olha o versículo de número 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santos, separado com exclusividade para, ou o quanto Deus tem de nós. Irrepreensíveis. Irrepreensíveis, presta atenção. A palavra irrepreensível é como se nós dividíssemos a nossa vida em dois tempos. Sem Deus, ou em comportamento de profano, em pecado, em prática de pecado. Então nós temos prática de iniquidade. Pós-conversão com Deus, nós temos a atitude ou a responsabilidade de uma vida irrepreensível. Qual é a diferença? As duas coisas dizem a mesma coisa. O que é iniquidade e o que é comportamento irrepreensível? Não é só uma impressão que você causa sem necessidade de repreensão, mas é tudo aquilo que você faz em nome de Deus e Deus não participa. Ok? Você ora em nome de Deus, em prática de pecado, Deus não participa dessa oração. Você tem atitudes espiritualísticas ou espiritualizadas, ou até pede, meu Deus, ou pelo amor de Deus, porém, tudo aquilo que você envolve, mesmo orando, chorando, até cantando, mas se Deus não participa disso, existe uma ordem divina. E todas as vezes que uma ordem é tirada, resta a desordem, ou o caos e a bagunça. Pastor, minha vida está uma bagunça. Falta ordem divina. Vamos entender um pouquinho como funciona isso. Versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, ou uma pré-antecipação de destino. Não é um absoluto, não é algo que se consolidou dizendo, ponto e acabou. Tem gente que é apegado tanto à ideia do predestinar, que até deixaram de orar. Para que orar? Se Deus já sabe. Para que orar? Se Deus já estabeleceu. Para que orar se já está tudo lá? Nós vamos passar por um momento aqui no Antigo Testamento que você vai ver. Por que orar? Mas esse predestino é pré-antecipação. É quando eu chego para você e digo, olha, se você continuar assim, você vai ser um bom pai. Você não é esse pai bom ainda. Mas se você continuar assim, vai ser um bom pai. Isso é uma pré-antecipação de um destino. Se você continuar assim, você vai ser um bom pastor. Se você continuar assim, você vai ser um bom administrador. Se você continuar assim, você vai ser um bom investidor, um bom empreendedor. Não é ainda. Se continuar, processo, há uma ordem. Temos a ordem máxima de divino, ou do divino, a ordem divina que Deus estabelece, e para todas as outras coisas, também temos uma ordem. Você já percebeu quando você vai num júri, e existe um burburinho? O que você ouve? Ordem! Por que ordem?
Por que quando você entra no quarto está tudo bagunçado, entra na casa está tudo bagunçado e você diz, meu Deus, eu não acho nada aqui? Então você tem que colocar a casa em ordem. Porque quando você coloca tudo em ordem, você consegue ver melhor, mais rápido, com precisão, aonde cada coisa está. Então tem hora na vida da gente que você entra no culto e diz, Senhor, meu Deus, e Deus brada. Às vezes as pessoas não ouvem, tem um problema para ouvir, mas Deus grita lá do altar, Deus grita às vezes no louvor, Deus grita através da vida de alguém e diz assim, ei, ordem! E o que é ordem? Colocar as coisas de volta no lugar. Para você colocar alguma coisa, se você chega num ambiente que está tudo fora do lugar, para você colocar alguma coisa no lugar, você tem que saber como era. Yeah. Tem alguém aí? Amém. Nos predestinou, pré-antecipação do destino, para sermos filhos, a Bíblia não está dizendo, nos predestinou e nos estabeleceu como filhos. Há uma prova de tempo e circunstância. Há uma resposta àquilo que é ordem divina. E então, para sermos filhos, no processo de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Versículo 6. E para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Diga graças a Deus. Ok. Tudo bem? De Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos o que chamamos de intenção original, a criação, o desígnio e o propósito. Diferença. Desígnio, porque ou a intenção original pelo qual foi criado. Domínio, propósito. No domínio, em tudo, manifestar a glória de Deus. A partir do capítulo de número 3, nós vemos que, com o advento da queda, Deus começa um processo de restauração. Ele começa um processo de trazer esse homem de volta. E você não pode restaurar uma coisa se você não tiver conhecimento de como ela era no seu modelo original. De como estava, ou de como foi estabelecido, colocado no seu modelo original. Você tem que ter uma ideia, uma foto. Por isso que quando você faz uma arrumação ou qualquer outra coisa, e você vê que alguma coisa está no lugar, mas precisa passar por uma reforma, por um movimento de faxina, costuma-se fazer algumas fotos da área, do lugar, para saber o que cada coisa estava no lugar. Deus trabalha com esse modelo, chama ordem divina. Olha o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo também de número 1. No princípio, esse texto aqui, irmãos, ele é de uma grandeza sem precedentes. Nós temos 3 elementos aqui. Princípio, céu e terra. Versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Diga comigo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso é muito interessante. Essa palavra aqui, preste atenção. Agora começa aqui um processo de revelação bíblica bem complexo. Então pega aí. Eu tenho dó, porque já tem gente dormindo. Dorme não. Se esforça, dá um beliscão, fica de pé, faz qualquer coisa, mas não dorme, em nome de Jesus. É difícil trabalhar com a palavra, porque o pessoal fica sonolento, cansado. Eu tenho dó, vocês levantam muito cedo. Pô, a gente dita essa parte, beleza. Vamos lá. Senão o pessoal que assiste, né? Gente, bom, quem assiste de lá comenta assim, dormiram nessa aula? Então, a gente dita para não ficar expondo, né? Ainda bem que não vai aparecer ninguém, só eu estou aparecendo aqui. Então vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Para edição, quer ver como é que funciona? Vamos ler todos juntos? Diga. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa palavra aqui, princípio, do hebraico, significa Bereshit. Bereshit. Não sei falar hebraico, mas é B-E-R-E-S-H-I-T. Bereshit ou Bereshit. E essa palavra Bereshit, olha só que interessante. Ela vai muito mais além na raiz dela. O que eu tenho dentro da raiz dessa palavra?
do hebraico como princípio. Não significa que havia só no princípio. Mas essa palavra diz, mas em um princípio. Percebe a diferença? Não significa que foi um princípio absoluto, mas em um princípio. Note isso, guarde isso na sua cabeça para você entender por que funciona assim. Em um princípio, é aqui que se apega a teoria, por exemplo, dos dinossauros. Quando a Terra torna a ser em um princípio, em um dos princípios, podendo entender que havia uma movimentação de vários princípios. Aí você vai entender o princípio de eternidade a partir de agora. Em algum momento desse em um princípio, houve esse start aí de todos esses animais, que é simplesmente assustador. Uma coisa que eu não sabia, eu fui visitar ali em Nova York. Eu fui visitar o Museu de Geografia e História, e tem a área dos dinossauros. E aí eu vi um dinossauro enorme, que começa numa sala e vai terminar do outro lado. E na minha ignorância, eu pensava que realmente era o dinossauro ali, e não é. É uma réplica dos ossos do original. Porque se o mesmo dinossauro fosse trazido naquela proporção, seriam toneladas incontáveis de peso. Então, o que os cientistas fazem? Eles vão no sítio arqueológico original, onde ele foi encontrado, e fazem uma maquete dele, em um material mais leve. Reproduzem um molde, leva para o museu e coloca lá. Porque seria quase que impossível transportá-lo em todos os ossos, devido ao seu peso. Por isso que quando você visita, tem uma plaquinha embaixo assim, ó, que diz assim, para conhecer a espécime original, visite tal lugar. Então essa que estava lá, por exemplo, foi encontrada na Argentina. É gigantesco. Se você quiser visitar, visite a Argentina. Aí lá, no Museu Arqueológico de lá, você encontra o osso original. Bom, tá lá aqueles dinossauros gigantescos que não tem como você dizer que aquilo não existe. É simplesmente impressionante. E até depois o que a gente tem, até hoje animais que ainda tem no seu DNA um histórico. Enfim, mas só para você entender. Aqui não significa um princípio só, mas em algum princípio, em algum momento, em algum tempo. Aí diz assim, ó, criou Deus o céu e a terra. E toda essa base de princípio de Deus para a ordem divina, todo esse significado acontece exatamente aqui, ó. Deus produz um efeito de ordem e organização. Há muitos anos não, mas pelo menos uns 5 ou 6 anos, ou 7 talvez atrás, eu tive aqui e ministrei para os homens uma palavra, onde eu falei sobre quando Deus acende a luz, versículo de número 3, e disse Deus, haja luz. Pastor Paulo Lima, o que eu estou falando aqui hoje, é daquela palavra lá ainda, de todo aquele tempo. Quando a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, então veja que até Deus entendeu que é melhor trabalhar com a luz acesa. Deus não se move no caos. Deus não se move no que é vazio ou sem conteúdo. Deus não se move em atmosfera de confusão. Até Deus entendeu que antes dele organizar, isso é terra, isso é água, ele acende a luz, que significa trazer significado. O que está acontecendo comigo? O que é a minha vida? Acender a luz, trazer significado. E dentro desse princípio de ordem divina, a separação entre céu e terra demonstra o quanto Deus é exigente e organizado com relação à sua ordem, em colocar as coisas em ordem, para depois começar a se mover, a trabalhar, a fazer, a operar. A terra, no versículo de número 2, estava completamente desorganizada, desordenada, bagunçada. E qual é a característica da desordem? Sem forma, significado, sem sentido, sem objeto de aplauso ou satisfação ou significado.
e sem absoluto conteúdo, ela estava vazia. Eu preciso que Deus me toque, eu preciso que Deus se mova em mim, eu preciso que Deus se mova na minha vida. Coloca em ordem. Traz significado nas atitudes, por exemplo, culto, adoração, transparência, ética, verdade. E traz conteúdo, significado. Porque eu sou o que eu sou, porque eu faço o que eu faço, porque eu tenho o que eu tenho, porque... Senão nós temos uma desordem, nós temos um caos. Antes que Deus se mova no caos, Ele precisa colocar as coisas em ordem. Tudo bem até aí? Amém. Eu comecei dizendo que quando você frequenta um júri, eu me lembro que eu participei uma vez do juramento à bandeira aqui no Canadá. E é uma cerimônia muito interessante, bonita. Eram mais de 30 nações ali representadas, inclusive o juiz também era um ex-imigrante que veio, venceu, rompeu, estudou, se formou e agora era o juiz. E ele conta a história dele, como ele chegou, como ele superou, como ele venceu. Isso é um ambiente emocionado. Mas houve um momento de desordem. E é interessante que um auxiliar dele é quem levanta e diz: ordem! Isso me lembrou o Espírito Santo na sua movimentação. Porque às vezes você fica esperando uma voz de Deus audível, como de muitas águas. E por vezes, o que nós vamos sentindo a cada reunião, a cada encontro, a cada toque, é uma movimentação sutil do Espírito Santo dizendo: vai para o teu lugar, vai para o teu lugar, vai para o teu lugar. Porque quando Deus grita ordem, Deus está dizendo: vamos arrumar a casa. Porque quando tiver tudo em ordem, eu começo tudo de novo. É só colocar em ordem. Lembra? Eu me lembro que há muitos anos eu considerava isso, que você precisa, quando Jeremias, em Lamentações de Jeremias 3:30, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ou seja, eu quero trazer de volta aquilo que pode me manter de pé. Então, todas as vezes que você quer viver um ambiente que você viveu lá atrás, há muito tempo atrás, se você quer sentir a mesma coisa, se você quer desfrutar do mesmo preenchimento, do mesmo enchimento, do mesmo significado, você tem que produzir a mesma atmosfera que te envolveu naquele instante. Você se lembra quando você, por exemplo, orava para Jesus te batizar com o Espírito Santo? Eu falo para aqueles que tinham muito desejo. Eu não sei vocês, mas eu busquei muito, eu batalhei muito. Senhor, me batiza, Senhor, me batiza, Senhor, me batiza. Eu chorava, eu suava, eu dava tapa na cadeira, eu me levantava, eu ficava nervoso, a minha mente ficava confusa. Eu dizia: Deus não vai me batizar. E eu buscava, pedia, era um desespero. Até o dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. E é interessante que eu fiz uma aliança naquele dia em oração. Eu disse: Senhor, o dia que me faltar o teu Espírito Santo, ou o teu novo, ou o teu movimento de desígnio, propósito, significado, coloca em mim uma angústia tal que eu só tenha paz de novo quando eu trouxer aquela atmosfera de fome por tua presença. Oh, meu irmão, para que falar isso? Tem dia que o negócio fica. Aí começa, é 2 da manhã, não tem mais sono, é 3 da manhã, não tem mais sono. Eu acordo batendo na janela, alguém toca no meu ombro, eu ouço a voz dizendo: você ainda tem fome? É impressionante, você ainda tem fome, enquanto eu não vou à presença de Deus naquela mesma atmosfera. Como? Chorando, clamando, pedindo, suando, meu Deus, vem! Ela vem de novo. Às vezes as pessoas se acostumam tanto com essa presença que vem para um culto. Ah, Pai, podia tanto falar comigo hoje, né? Traz a mesma atmosfera, irmão. A mesma atmosfera, as mesmas palavras que você usava. Todo o tratamento de casal é reconquistar de novo, se apaixonar outra vez, como era antes. Você sabe que um grande problema que aflige, entre muitos, mas um dos grandes problemas que aflige muitos casais é o individualismo e não a individualidade. A individualidade faz você ser o único, mas o individualismo, que é o excesso, meu dinheiro, minha vida, meu carro, meu mundo, meu filho, teu filho, meu sonho, não é os nossos sonhos, a nossa casa, a nossa vida, não é? As pessoas foram de tudo nos seus relacionamentos, amantes,
namorados, foram de tudo. Um dia descobriram que nunca foram amigos. E quando o relacionamento passa por alguns entraves, você tem que ser pelo menos amigo da pessoa que está do seu lado, para dizer, fica comigo um pouquinho aqui, pelo menos como amigo. Porque às vezes é de tudo. Apaixonado, amante, namorado, noivo, mas não é amigo. As pessoas se tornam estranhas. Geralmente quando você volta lá atrás. Eu me lembro quando eu conheci minha esposa. Às vezes quando alguma coisa estremece, tem uma musiquinha que eu cantei lá atrás. Quando eu conheci ela, eu já entro em casa cantando. Aí eu vejo que ela sorri do lado. Por quê? Você quer a atmosfera de volta? Fala o que você falava. Canta o que você cantava. Se posicione como você se posicionava. Não é? Olha só que coisa interessante. Vamos lá. Quando Deus grita a ordem para a minha vida e para a sua vida, Ele está dizendo assim, eu quero organizar as coisas, porque eu quero começar de novo. Eu quero que você volte para aquele ambiente de origem que eu te estabeleci, que eu organizei na sua vida. Deus não vai se mover enquanto a gente não tiver a consciência de que Ele é o nosso Criador, de que existe uma intenção pela qual nós fomos criados e um propósito que nos governa em tudo, acima de tudo, para manifestar a glória dEle. Qual é o sentimento de que nós estamos em desordem? É o vazio e a falta de significado, a falta de ordem ou a falta de forma, de forma. Até aqui tudo bem? Muito bem. Agora vamos um pouquinho lá. Por que isso é tão importante para nós? Porque a ordem do homem pode até variar, pode até oscilar, mas a ordem de Deus não. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo 22, Isaías, capítulo de número 40, versículo 22, nós não podemos esquecer que tudo que envolve as coisas de Deus na nossa vida, tudo aquilo que nos envolve, nos conecta diretamente com o sobrenatural. Deus é sobrenatural, Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Ele é espírito. Deus valoriza, tem autoestima coisas espirituais. Então veja só, o versículo 22 do capítulo 4 de Isaías diz assim, 40, versículo 22, obrigado. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22 diz assim, Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Eu quero que você anote, sublinhe, faça uma observação na primeira expressão do versículo 22 do capítulo 40 de Isaías. Ele está assentado sobre o círculo da terra. Repita isso comigo, diga círculo da terra. Outra vez, diga círculo da terra. Por que eu estou chamando a atenção? Porque a palavra princípio, a palavra de criar, essa palavra de em um princípio, tem na raiz hebraica também esse significado. Sabe como é que o princípio, ou em um princípio, sabe qual é o símbolo que vem do hebraico e aponta para o que é princípio ou ordem? Um círculo. E quando você olha para um círculo, pastor Wagner sempre dá esse exemplo da aliança para os casais. Você não vê o começo, mas você também não vê o fim. Na verdade, todo ciclo tem um começo, mas quando ele se fecha, você não vê o final. E aqui que entra o mistério da eternidade. Porque você sabe que existe um princípio, mas você não vê quando acaba. Por que você não vê quando acaba? Porque na mente da gente, na mente humana, que não entende esse princípio, esse propósito de Deus, é que existe um final, mas não existe um final, porque senão não seria eterno. Então, essa palavra diz que Deus, no seu princípio, na sua autoridade de criar e princípio e de ordem divina, não tem fim. Ele é eterno. Ou seja, continua sendo progressivo. Quando você vê o ciclo, parece que ele não tem fim, ou que ele acaba em algum momento, mas, ou que ele é meramente repetitivo. Mas não. É que existe uma
uma progressão para cada tempo. É como uma espiral que não tem fim, por isso é eterno. Então, começa aqui, ó. Uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Por toda a eternidade. Cada curva dessa representa uma geração. E para cada geração, Deus estabelece sua ordem divina para que o desígnio e o propósito se cumpra na vida de cada geração. E é aqui que isso ganha progressão. É isso que ganha, é aqui que isso ganha expansão. Senão ficaria fechado numa única dimensão ou propósito. Paulo entendeu isso e ele bradou dizendo: gente, o nosso relacionamento com Deus é de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé. A fé daqui não te move aqui. Por isso que quem fica batendo na tecla, ai que saudade de como a igreja era em 2000 anos atrás, não se move, não sai do lugar, nem Deus para lá, porque a sua eternidade se move para cada tempo, para cada geração, com sua ordem divina, para resgatar, para trazer, para envolver, para fazer. Percebe? Isso, eu não sei se vocês estão conseguindo pegar. Isso é muito forte. A cada tempo Deus evolui o seu nível de revelação e entendimento a respeito da palavra. Eu me lembro que quando eu tinha meus 16 anos, eu estava ministrando num evento, e um pastor chegou para mim, me abraçou com carinho e disse assim: olha, você não se assusta porque eu vou te falar não, mas sabe por que as pessoas não te entendem aqui nesse tempo? Porque o que você está falando aqui agora não é para esse tempo. Eles não vão te acompanhar. Mas vai chegar um tempo em que aquilo que Deus te mostra vai fazer sentido. Porque para cada geração é um nível de revelação. Nós nos movemos de fé em fé, de glória em glória. Fé vem, é o fundamento. Vem por onde? Vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas a gente não se move por aquele mesmo. E disse o Senhor: olha, não misture. Se você costurar um pano velho num pano novo, isso vai romper. Deixa lá. Eu respeito cada tempo e cada geração. Jesus não disse: queime o pano velho ou acabe com os odres velhos. Não, ele ama cada geração. Porque a cada geração ele estabeleceu a sua ordem divina para que o seu desígnio e seu propósito se manifestasse. Mas ele diz: fica tranquilo, porque o novo vem, o novo vem, o novo vem, o novo vem. E a gente não pode conter. Quando Jesus surgiu no seu tempo, ele era o vinho novo do seu tempo. Morreu o judaísmo? Não morreu. Mas a igreja avançou. E está tudo lá. E cada coisa no seu lugar para cada tempo. E Deus é Senhor de tudo e de todos. E a Ele seja a glória para sempre. Por isso que faz dele eterno. E que a cada tempo eu e você precisamos estar organizados para a ordem divina de Deus em cada geração. E eu amo a Bíblia por isso. Pega a sua Bíblia aí no livro de Salmos, de número 145. Livro de Salmos, número 145. Versículo de número 13. Olha que interessante o que a Bíblia diz. Salmos 145, verso 13. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se, estende-se, estende-se. Não é permanece igual, não é permanece o mesmo, não é a mesma coisa sempre. O teu reino é um reino, eterno, eterno, e a cada geração vai estendendo, vai estendendo, vai estendendo, vai ampliando, vai aumentando, vai se tornando maior, vai se tornando mais evidente. Por quê? Porque a palavra Bereshit também significa princípio de gerações. Deus se eterniza
vida e a sua eternidade ganha dimensões eternas, de geração para geração, porque o reino é eterno e o seu domínio vai se estendendo de geração a geração. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 50, diz a Bíblia: a sua misericórdia estende-se de geração em geração, para cada geração, para cada tempo, para cada povo, para cada circunstância. Meu Deus, o que vai fazer agora? O que vai ser agora? O que vai ser dessa geração? O que vai ser desse povo? O que vai ser dessa gente? A sua misericórdia se estende-se, em outras palavras, se renova, se expande, alcança. Oh meu Deus do céu, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sei que o homem está mergulhado em níveis de pecado, podridão, promiscuidade, erro, mas isto é o charme da graça, porque a graça de Deus está sempre disponível para ir com o homem até o nível mais baixo que o ser humano pode alcançar, só simplesmente pelo fator de trazê-lo de volta à presença de Deus, porque é de geração em geração. Diga graças a Deus por isso, se você entende isso. Não adianta empurrarmos o modelo de geração passada em uma geração mais nova. Para cada tempo isso se renova e ganha uma proporção sobrenatural. Nós precisamos responder e viver debaixo e em atitude à ordem divina de Deus. Agora vem a pergunta simples: qual é o propósito dessa ordem divina? Qual é o propósito de Deus nos colocar em ordem? O que Deus espera que aconteça com isso? Queridos, é por essa razão que o diabo precisa desesperadamente interromper a ordem de Deus e nos manter desorganizados, nos manter em desordem, sem forma, sem aspecto, sem expressão, sem aparência, sem conteúdo. Porque a palavra de Deus nos mostra que aonde a ordem de Deus está, ela acelera o processo da manifestação de Deus e dos seus milagres. Aleluia. Você pode estar atravessando um deserto, mas se você estiver debaixo da ordem divina de Deus, os milagres de Deus te acompanharão nesse deserto, e o diabo vai ter que aceitar isso. Todas as vezes não conseguimos orar, não conseguimos jejuar, não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos comunhão com a família, com a esposa, com os filhos, não conseguimos comunhão com as finanças. O nosso culto é vazio, é uma derrota, não tem expressão de adoração, não tem conteúdo, não tem graça, não tem gratidão, é um caos, é uma desordem só. E você diz: Deus, o que está acontecendo comigo? Deus está dizendo: ordem, só isso. Ordem, porque quando você está debaixo da ordem de Deus, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer coisa alguma, porque Ele estará com você, porque você está debaixo da ordem que Ele estabeleceu para a sua vida. Se acredita em profecia, diga graças a Deus. Aqui está um segredo, uma regra de ouro. O diabo precisa te manter em desordem. Ele quer a sua vida em todas as áreas, seja ela espiritual, sentimental, financeira, acadêmica, profissional, ministerial. Ele quer você debaixo de um caos, em descrédito. Ele quer que a sua fé fique em descrédito, que você perca toda a credibilidade, que você não creia mais no testemunho dele, no testemunho de Deus para a sua vida, que você ponha em xeque, que você afunde em meio a um abismo sem graça, sem sentido. O diabo precisa te manter confuso, essa é a ação dele. Ele sabe que quando ele te mantém assim, ele compromete o fluir de Deus. Pode até vir religiosamente para o culto, mas não vai fluir, não vai chegar, não vai tocar, não vai acontecer, é confuso, é conflito. Ele precisa fazer com que a sua mente só pense nos problemas.
é um caos, é um vazio, é uma desordem, é uma bagunça. Meu casamento, minha vida, minha família, minhas finanças, meu ministério, minha casa, é um caos, é um caos. E o diabo diz, isso é um caos, é um caos. Deus te abandonou, a tua fé não é nada, o teu testemunho não serve. Aquele milagrinho de ontem, de 10 anos atrás, é um milagrinho furreca que não vale nada. Aquilo nem conta de novo esse milagre, que ninguém vai acreditar, porque a tua prova hoje é tão grande que aquele milagre não te serve. E o diabo, irmãos, na sua desgraça, está até profetizando. Ele está dizendo, para de viver daquelas coisas de lá. Mas pelo amor de Deus, não entra nas coisas de cá, porque ele sabe que quando você coloca as coisas em ordem, e você volta para a oração, você volta para o jejum, não, isso não me atribula mais, não vai mais doer minha cabeça, não vai mais apertar meu coração. Eu vou celebrar o Senhor, adorar o Senhor, exaltar o Senhor, vou manifestar a sua glória. Ele quer você em desordem. O diabo quer você confuso. Ele quer limitar ou impedir ou comprometer o fluir de Deus. Ele sabe que se você permanecer em caos, vazio e confuso, você será facilmente destruído. Então vem a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Paulo descobriu isso. Olha só como o que eu estou falando, segundo a revelação da palavra de Deus, faz sentido. Como é que você se mantém no original de Deus? Na ordem original de Deus. Não abandone a sua posição. Você é o pai? Seja pai. Você é o esposo? Seja esposo. Você é esposa? Seja esposa. Você é a mãe? Seja mãe. Você é a mulher? Seja a mulher sábia que edifica sua casa e que constrói um ambiente profético de ação sobrenatural de Deus. Você é crente? Permaneça crente. Não gosta da palavra crente? Cristão? Permaneça cristão. Algumas pessoas abriram mão da sua posição para aceitar o profano de volta. Quando você se mantém fiel, quando você se mantém posicionado, e você mostra para o diabo que você sabe com quem você está lidando, quem é que está à sua frente te confrontando. O diabo é tão estrategista que durante muitos anos ele se escondeu na sua posição. Deus revelou a mente de Paulo, e Paulo encontrou aonde é que ele se esconde, e cantou a pedra. Paulo nos lança a identificação. Olha só, acordem, gente, é isso que Paulo está dizendo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 6, olha só, 10, exatamente, aleluia. Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, porque o diabo quer a gente confuso, o diabo quer a gente brigando com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filho, com finanças, com país, com primeiro-ministro. O diabo quer a gente brigando com patrão, com empregado. O diabo quer a gente xingando as pessoas pelo nome, provocando e desejando vingança, e dizer, você é o culpado da minha infelicidade, é por causa de você que eu não prospero, você é o culpado de todo o meu atraso de vida. E aí então Paulo tem uma revelação sobrenatural, e ele entende: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Não abra mão do seu caminho, do escudo, da oração, do testemunho, da fé, da firmeza, da estabilidade. Vou para a igreja, vou cuidar da minha casa, vou romper sobre estas finanças, vou romper nesta nação. Não abra mão do seu caminho. Eu não sei vocês aqui, mas Deus trouxe alguém aqui esta noite para ouvir esta palavra. Deus está dizendo a alguém aqui esta noite: ordem! Volte aos meus decretos, aos meus desígnios divinos para a sua vida. Eu te criei como filho, eu te chamei para dominar, e o meu propósito é que você glorifique a Deus em tudo, através da sua vida. Levante a sua mão direita, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não sabe ainda, mas o estudo desta noite vai mudar alguma coisa em você, e vai mudar alguma coisa no ambiente ao redor da sua casa, vida, família, finanças. Há uma ordem divina liberada sobre você. Não é cauda, não é debaixo dos pés, é sobre os pés, é como cabeça, é como filho. Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Diz o Senhor: ordem, coloca tudo em ordem. Aleluia. Oh Deus, mandar abaixo, comando robocha. Para concluirmos, recebe essa palavra para a sua vida. Uma coisa importante que você precisa guardar com relação, claro que nós estamos resumindo de tudo, mas uma coisa importante que você precisa guardar, quando nós tratamos de ordem divina, Deus criou, há um princípio de geração a geração. O reino dele é eterno, se estende, se expande com misericórdia. Diga comigo: misericórdia. Eu gosto dessa palavra, diga misericórdia. Coloque a mão direita no seu coração, para você não esquecer mais. Diga misericórdia. Olhe para o céu, olhe para o céu. Olhe para o céu. Tem gente que vai ver só o fogo, mas tem gente que vai ver o céu. Olha para o céu e diga assim: misericórdia. Agora você vai dizer o que significa. Diga: Deus, não faça pelo que eu sou, mas faça pelo que o Senhor é. Misericórdia. Diga comigo: misericórdia. Vamos concluir aqui. Para você entender essa ordem divina, eu e você, nós precisamos entender o fator tempo. Diga: tempo. Não se pode entender a ordem divina sem entender a questão do tempo. Por quê? Porque a ordem divina de Deus, a ordem divina de Deus, você vai entender agora. A ordem divina de Deus emprega um ritmo na gente. Quando você está em ordem, você tem um ritmo. Ainda que eu ande no vale, na sombra, eu ande. Não vou ficar parado, nem para morrer, nem para sofrer, nem para agonizar. Vou passar pelo vale da sombra da morte. Vou passar e sair do... A ordem estabelece um ritmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, meu socorro, meu libertador, meu livramento. É nele que eu confio. Eu não vou ter medo, nem de besta, nem de morte, ou pestes, ou toda a sorte de ação contrária contra a minha vida. Oh meu Deus, irmãos, sabe por que a Bíblia diz que assola o meio-dia? Porque existe uma casta de demônios que começa a trabalhar exatamente ao meio-dia, exatamente esse tempo em que você passa a acreditar que não há mais como,
É a partir do meio-dia que todos os programas que te afastam de Deus, ou que te aproximam de Deus, começam a ser criados. E ele diz assim: eu estou debaixo de uma ordem divina, nenhum mal me sucederá. 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Eu vou ver com os meus olhos a recompensa dos ímpios. Você, oh meu Deus, diga comigo: a ordem divina me coloca em movimento. Por que a ordem divina precisa empregar um ritmo de tempo e movimento em você? Porque é essa movimentação que te leva para os milagres. Qual é a primeira coisa que a gente vê numa vida, numa pessoa que está fora da ordem divina de Deus? Ele para de orar, para de crer, para de adorar, para de vir. Ele para. Agora, quando você vê uma pessoa debaixo da ordem divina, ele enfrenta o inferno, o vale da sombra da morte. Ele enfrenta o pior, mas não para. Ele tem um ritmo, ele tem uma movimentação. E quanto mais ele se move, mais os milagres se aproximam dele. Você está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. Não deixa eu ajudar a sua fé, porque eu dependo da palavra. Deixa eu ajudar a sua fé. Livro do Êxodo, capítulo de número 13, versículo 21. Livro do Êxodo, capítulo de número 13. Oh meu Deus, aleluia, aleluia. Versículo 21. Gente, pelo amor de Deus, Moisés era sábio. Moisés entendia de caminho. Ele podia até não conhecer todos os caminhos, mas ele tinha discernimento. Pela experiência dele, ele sabia. Ele ouviu falar, contaram para ele. Meu Deus do céu, cada trecho, cada esfera, cada passo, cada caminho. Meu Deus, ele era um homem completamente culto. Ele sabia. De repente Deus olha e diz assim: é por esse caminho que vocês vão. Pega o povo e tira o povo. E olha só o que a Bíblia diz no versículo 21. E o Senhor ia. A ordem divina é deserto, Faraó atrás, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fumaça para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Repita comigo para você gravar. Diga: o Senhor, ele ia diante deles numa coluna de nuvem. Diga: numa coluna de nuvem. Agora abre o livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum. Esse versículo aqui, a minha avó compartilhava comigo. Olha isso. Livro do profeta Naum, capítulo de número 1, versículo de número 3. Aleluia. Nós vamos considerar a segunda parte, mas eu vou ler desde o começo. O Senhor é tardio em irar-se. Diga graças a Deus. Eu vou dizer de novo, você diz graças a Deus. O Senhor é tardio em irar-se. Outra vez, o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em força, e ao culpado não terá por inocente, porque o Senhor tem o seu caminho na tempestade, Ele tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés. Aleluia. Debaixo da ordem divina, a nuvem que os acompanhava era o próprio, ou os próprios pés de Deus, dizendo: quem caminha comigo em deserto não andará sozinho. Alguém está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. Oh meu Deus do céu, quem caminha debaixo da ordem de Deus experimenta os passos de Deus que te guiam. Aleluia. Aleluia. Aí, quando você está debaixo da ordem de Deus, você descobre uma coisa. Lembra quando Deus te tirou do Egito? E que foi aquela confusão de coisas e renúncia e pessoas e gente que não te compreendia. De repente, por um tempo,
O Senhor vai guiando você com uma nuvem e uma coluna. Uma nuvem e uma coluna. E Deus diz, vai que eu estou contigo, vai que eu estou contigo, vai que eu estou contigo. Por que Deus só não avisou que tinha um mar lá na frente? Para abrir. Porque quem caminha debaixo da ordem divina e mantém o ritmo do milagre, existem momentos, existem instantes na vida da gente que o sobrenatural de Deus, ele abre um portal das coisas impossíveis. Não. Ah, meu Deus, vontade de deixar com todo mundo, mas não vai dar. E você diz, meu Deus, depois de nuvem, depois de coluna, é aqui que isso vai dar. E Deus diz assim, fica debaixo do meu decreto. Disse o Senhor, Êxodo capítulo 14 a Moisés, diga ao povo que volte e acampe diante de Piairote, lugar de desafio ou divisa entre Piairote, entre Baal e Zefon, e deixa o povo lá e olha o que eu faço. Então vem o decreto e a ordem divina, pega o cajado que eu te dei e toca na água. E quando tocou na água, um portal sobrenatural se abriu. Não, você não está entendendo, gente. Paulo entendeu isso. Quem caminha debaixo da ordem divina, no ritmo de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, estão preparados por todos aqueles que creem, que amam o Senhor. Oh meu Deus, levante a sua mão direita lá em cima. Levante a sua mão direita lá em cima. Feche os teus olhos. Alguém aqui esta noite veio só para ouvir esta palavra aqui agora. Até agora eu te conduzi com a nuvem, até agora eu te levei pela minha coluna, e você dizia agora, Senhor, assim diz o Senhor, eu estou abrindo um portal sobrenatural diante de você, e esse mar não vai deter o propósito que eu estabeleci para a sua vida. Assim diz o Senhor. Começa a se mover, começa a se mover, começa a se mover, começa a se mover. A ordem de Deus traz ritmo. Fique de pé e fale com Deus um instante. Se você é batizado com o Espírito Santo, é uma boa hora para falarmos em línguas estranhas. Se você crê, glorifique. A ordem divina produz movimento. Oh meu Deus do céu, troque a movimentação da sua mente. A mente agitada, ainda está doendo, ainda está difícil, ainda está fechada, ainda está escuro, ainda está confuso. Oh meu Deus, e o Espírito de Deus começou a pairar, a pairar, a pairar. Volta para o lugar. Ordem, ordem, ordem na oração, ordem na casa, ordem no jejum, ordem nas prioridades com Deus. Ordem, ordem, o culto é para Ele, o culto é dele. Pare por um tempo de buscar as mãos dele e comece buscando a face dele. Irmãos, eu vejo pela fé um portal de águas abertos aqui, aberto aqui, meu Deus do céu. Amanhã será dia de boas notícias, diz o Senhor. Quem crê, recebe esta palavra agora, agora. Remandaraia comando o coto, chamando a quereba.
pode dizer ao diabo: você não vai me parar, você não vai me deixar confuso, você não vai me deixar vazio, você não vai me deixar sem forma. As pessoas vão olhar para mim, Satanás, e vão ver o meu sorriso, verão a minha alegria, verão a minha força, verão o meu ânimo, verão a minha disposição, verão a minha coragem. O meu testemunho não vai morrer, a minha história não vai cair por terra. Deus é maior, Deus é mais. Rega manoro chacatute, te pante costo do mini que oh, meu Deus, a ordem divina traz ritmo, movimento. Engraçado que agora à tarde, eu e minha esposa e o Arthur tiramos um período de oração. Agora à tarde, e a presença de Deus nos visitou. E teve um momento em que eu senti um toque no meu ombro. Olhei para ver, pensei que fosse o Arthur. Ele tem uma mão grande, mas muito suave. Quando ele toca assim, eu digo: meu filho, sua mão é tão doce. Mas eu pensei que fosse ele. Tocou, quando tocou, eu ouvi o Senhor dizendo: sou eu. Não temas. Diga aos meus filhos esta noite que aqueles que estão parados diante do mar, eu não só os guiarei, como abrirei uma saída inexplicável. Inexplicável. O diabo pensou que você teria um testemunho velho. Deus vai te dar um novo, fresco, poderoso, para a glória de Deus. Fomos gerados nele para a glória de Deus. Levante as mãos lá em cima, eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos agora para abençoar os teus filhos. Obrigado por todos que aqui estiveram. Obrigado por estas mãos levantadas. Sim, meu Senhor, tu sabes que eu sei o que isto significa. Ter a sua nuvem, ter a sua coluna, e de repente olhar para o mar e dizer: e agora, meu Senhor, estava tão bem até aqui. Mas tu és um Deus que encontra no sobrenatural, Senhor meu Deus, a manifestação de um momento em que o milagre, em que o impossível dá lugar ao possível. Por isso, meu Pai, eu quero declarar pela fé: estamos passando por este mar, estamos passando por este mar, estamos passando por este mar, e nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado. O teu filho vai sair desta noite com testemunho novo, 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 para casa, para a família, para os filhos, para o casamento, para as finanças, para a imigração, para os documentos. Recebe agora sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo: graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus com alegria. Faz isso comigo. Faz assim, ó, com o dedo. Começa pequenininho e vai assim. Diga assim comigo: a ordem de Deus, a ordem de Deus, a ordem de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus, as coisas de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, a resposta de Deus. Quantos acreditam? Diga graças a Deus. Toma o seu assento um instante, bem rapidinho. Deus te abençoe.